Sejam bem-vindos ao vídeo do Outlook Macroeconómico para 2020. Eu sou o Francisco Cavaco, analista macroeconómico do Big Research. Para este Outlook nós quisemos responder à seguinte questão: qual irá ser o crescimento económico das seguintes economias em análise, nomeadamente dos Estados Unidos da América e das principais economias da Europa? Para fazer essa análise, estudámos então o que tem contribuído para o crescimento económico dessas economias, para tentar perceber quais são as suas fraquezas e qual irá ser o seu crescimento em 2020. Nós estamos muito positivos na economia americana. Esta é uma economia que depende muito do seu setor dos serviços e estes têm crescido muito acentuadamente devido a um forte crescimento do consumo interno. É uma economia que apresenta uma taxa de desemprego a níveis mínimos históricos dos últimos 50 anos, a confiança do consumidor está muito elevada e os salários continuam a crescer de forma acentuada. No entanto, apontamos alguns riscos à economia, sendo estes o facto de o setor de manufactura estar a ser muito afetado pela guerra comercial. Isto pode ter efeitos de spillover no mercado de trabalho, que por sua vez irá afetar o consumo interno. Também a guerra comercial ainda não foi resolvida e mesmo que haja um acordo até ao final do ano, não sabemos até que ponto esse acordo irá reverter as tarifas até agora implementadas e irá ser um ano de eleições, o que poderá trazer alguma incerteza para o mercado. A economia da Alemanha é uma economia que depende muito do setor industrial e este tem estado a ser muito afetado pela guerra comercial. No entanto, o seu setor dos serviços continua a crescer de forma resiliente e isso tem evitado a economia de entrar num cenário de recessão. Mas nós apontamos um risco à economia, que é o facto de, ao ter um setor industrial tão debilitado, muito pelo setor automóvel, já foram anunciados 47 mil cortes nos postos de trabalho. Isto irá ter um efeito adverso no consumo e, por sua vez, poderá levar mesmo a economia a um cenário de recessão. Mas o governo alemão, por outro lado, tem muito espaço para estímulos fiscais, porque é um governo com pouca dívida e que, ano após ano, consegue gerar superávites orçamentais. Quanto à Itália, é um país semelhante à Alemanha, no sentido em que depende muito do setor industrial, que também está a ser muito afetado pela guerra comercial. No entanto, o setor dos serviços de Itália não está tão resiliente como o setor na Alemanha e o governo de Itália não tem espaço para estímulos fiscais, porque é um governo com muita dívida e que mantém déficits orçamentais ano após ano. A economia de França é uma economia que depende muito do setor dos serviços, ao contrário da Alemanha e de Itália, e isto poderá proteger a economia num eventual escalar das tensões comerciais. Mas nós apontamos um risco, é o facto de Macron não estar a conseguir passar as suas reformas que têm estado a sofrer muita contestação pública. Isto poderá trazer alguma incerteza política no futuro. Portugal é um país que apresenta um nível de dívida muito elevado em relação ao seu produto interno bruto e mesmo que esta relação esteja a ser reduzida ao longo dos últimos anos, tem sido por um forte crescimento do produto interno bruto, impulsionado por um crescimento do turismo. E caso haja um abrandamento a nível global, isso poderá afetar o turismo, por sua vez irá afetar o crescimento económico. Mas nós apontamos um ponto positivo à economia, que é o facto do governo poder ter uma poupança fiscal num refinanciamento. Isto porque as yields das obrigações de tesouro atualmente estão muito baixas e Portugal, na melhor das hipóteses, poderá ter uma poupança do refinanciamento à volta de 390 milhões de euros para 2020. Quanto ao Reino Unido, é uma economia que nós estamos muito positivos, é uma economia que depende muito do setor dos serviços e estes têm crescido de forma resiliente nos últimos anos. As últimas sondagens dão vitória com maioria absoluta para o Partido Conservador e Boris Johnson já garantiu que, caso ganhe as eleições, irá passar o acordo Brexit no Parlamento. E se isto vier a acontecer, então nós prevemos que a confiança dos consumidores e a confiança das empresas aumente significativamente e isso irá impulsionar a economia. Quanto à Reserva Federal Americana, após um ano em que cortou a taxa de juros 3 vezes consecutivas, nós achamos que o Fed irá manter a taxa de juros inalterada para 2020. Isto porque temos uma visão muito positiva da economia e porque achamos que o Fed só irá estimular a economia caso seja extremamente necessário. Ou seja, caso a taxa de desemprego comece a estagnar ou caso a taxa de inflação comece a subir acentuadamente. Quanto ao Banco Central Europeu, o BCE retomou o seu programa de recompra de dívida em novembro de 2019, em que irá comprar cerca de 20 mil milhões de euros todos os meses. No entanto, apontamos ao risco do BCE já de ter muita dívida de alguns Estados-membros da União Europeia.
E isso poderá ser um problema, porque o BCE está limitado no montante de dívida que pode deter de cada país. Quanto ao mercado acionista, estamos positivos em alguns setores na Europa, no setor tecnológico, no setor de saúde, no setor imobiliário e no setor de bens domésticos. Estamos negativos em dois setores, no setor automóvel e no setor mídia. Também estamos positivos nas small caps do Reino Unido, são empresas que estão muito expostas ao mercado doméstico e nós temos uma visão positiva sobre a economia do Reino Unido. Quanto ao petróleo, nós para 2020 esperamos que a oferta de petróleo ceda à procura. Isto porque a Rússia e alguns membros da OPEP não têm respeitado os acordos inicialmente acordados e também nós prevemos um ligeiro abrandamento da economia a nível global, isso poderá reduzir a procura. E caso isto aconteça, iremos ver uma redução no preço do petróleo. Quanto ao mercado de dívida, nós estamos positivos na dívida soberana italiana há 10 anos. Porque mesmo com o mau enquadramento macroeconómico do país, nós vemos uma oportunidade de investimento nestes ativos. Porque achamos que o preço das obrigações já reflete esse mau enquadramento macroeconómico e agora com o novo programa de recompra de dívida do BCE e com o facto de haver muitos investidores a nível global à procura de yields atrativas, nós vemos espaço para as yields das obrigações de Itália retraírem mais um pouco. Nós também estamos positivos na dívida a curto prazo dos Estados Unidos, porque temos uma visão muito positiva sobre a economia e porque não vemos o Fed a subir a taxa de juros tão cedo. Em conclusão, nós prevemos que para 2020 haja um pequeno abrandamento da economia a nível global, no entanto, nós continuamos muito positivos para os mercados financeiros.